majestade seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Curvemos nossas cabeças, vamos entrar em oração nesse instante. Grandioso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Nós te agradecemos, ó Deus, porque poderíamos estar, Senhor Deus, em qualquer outro lugar. Poderíamos, Senhor, estar fazendo qualquer outra coisa, mas aprove, Senhor Deus, ao Teu Espírito Santo nos atrair até a Tua casa, nos atrair, Senhor, até a Tua presença, ó Pai, porque nós cremos, Senhor Deus, que Tu tem algo especial essa noite para nossas vidas, ó Deus. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, Senhor Deus, como um aroma suave, Senhor Deus, às Tuas narinas, ó Pai. Que o Senhor possa estar, assim como Tu fazes, Senhor Deus, todos os dias, passeando, ministrando, Senhor Deus, no meio de nós, ó Pai. Que o Senhor nesse instante, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, esteja destapando, Senhor Deus, todos, Senhor Deus, os ouvidos, Senhor Deus, desvendando, Senhor Deus, todos os olhos, Senhor Deus, que porventura estejam tapados, Senhor Deus, que não estejam enxergando a Tua presença nessa noite, ó Pai. Enquanto a mim, Senhor Deus, não considera criatura humana, pequena, falha e limitada, Senhor Deus, mas que o Senhor possa vir a fazer, Senhor Deus, dos meus lábios e da minha vida, Senhor Deus, bem-aventurados, Senhor Deus, bem-aventurados as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu, amém e amém. Mais uma vez, meus queridos irmãos, que possamos abrir a palavra do Senhor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 ao 5, vamos fazer novamente a leitura dessa palavra. E assim diz a poderosa palavra do Senhor: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor, e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos, mais uma vez louvo a Deus da oportunidade de estarmos aqui essa noite, não só ministrando, mas sendo primeiramente impactado e ministrado pela poderosa palavra do Senhor. Hoje um culto especial, um culto de entrega do Ministério Souzo. Então estamos aqui também, além de adorar, cultuar o nome do Senhor, como fazemos todas as quartas-feiras, mas de entregar nossas vidas em serviço a Deus, nesse ministério tão abençoado, nesse ministério onde o Espírito Santo ele se move de uma forma sobrenatural e de uma forma que a gente jamais poderíamos imaginar, e experimentamos a cada souzo uma experiência diferente com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Senhor. Ministério de cura, de libertação, de salvação e de renovação. E, queridos, esse texto de 1 Coríntios 2 é um texto que ele sempre fala muito fortemente ao meu coração, fala de uma maneira especial, onde o apóstolo Paulo, que é o personagem central aqui dessa palavra, o personagem que traz para a gente esse texto, ele é um homem que eu me inspiro bastante, e ele é um homem que ele se movia pelo poder único e exclusivo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, ele não se movia pelo conhecimento que ele tinha, pela sabedoria terrena, ele não se movia pela filosofia da sua época, ele não se movia pelos despertares ali psicológicos que se iniciava. Ele era um homem que se movia única e exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor. Esse homem ele foi perseguido, esse homem ele foi morto, aprisionado por amor do Senhor Jesus. Esse homem ele foi um dos maiores evangelistas, ele foi um dos maiores plantadores de igreja. Ele é referência para nós, é referência para mim, para você, da fé e da graça divina. E essa noite eu queria compartilhar com vocês
uma característica muito especial que esse apóstolo, que esse homem, né, ele tinha, e que o fez percorrer, né, toda essa jornada, que fez com que ele combatesse o bom combate e ao fim ele guardasse a fé. E é uma característica também fundamental, principalmente para a gente, né, que vai estar esse final de semana no Souso, para a gente que vai se entregar nesse final de semana em amor a Deus. E essa característica, meus queridos irmãos, que Paulo tinha e que eu e você, nós devemos ter, é a característica da fome. A fome. Esse homem, ele tinha uma fome desesperadora pela presença do Senhor. Esse homem, ele tinha uma fome desesperadora pela presença de Deus. Ele tinha uma fome desesperadora pela realidade de Deus na vida dele e pela realidade de Deus na vida das pessoas ao qual ele passava. E, queridos, Deus, ele nos deu esse presente. Ele deu um presente a toda criatura. Ele nos deu um sistema de defesa que garante a nossa saúde, um sistema de defesa que garante o nosso vigor, garante o nosso bem-estar. Esse sistema de defesa é isso, é a fome que nós temos. Mas você poderia perguntar, mas Diego, e por que a fome ela é tão boa assim para a gente? Por que faz tanto bem para a nossa saúde? Por que é tão importante para nós? Eu respondo para vocês, porque se nós não tivéssemos fome, a gente não queria comer. Se nós não tivéssemos fome, a gente não teria nem vontade de comer. Segundo, se nós não tivéssemos fome, além de tudo isso, a gente não teria prazer em comer. Sem fome, meus queridos irmãos, não é agradável comer. Quem aqui gosta de comer sem ter fome? Alguém? Eu mesmo, eu não gosto de comer sem ter fome. Normalmente eu estou sempre com fome, por isso eu gosto muito de comer. Então, provavelmente, se nós não sentíssemos fome, meus queridos, nós ficaríamos fracos, nós ficaríamos raquíticos, nós ficaríamos paralisados, muitos de nós morreríamos, porque a gente não ia receber os nutrientes que são essenciais para que a gente possa viver, os nutrientes que estão contidos ali nos alimentos. A fome, meus queridos irmãos, ela é o instinto mais poderoso do ser humano. Queridos, por exemplo, o instinto sexual, ele não chega nem próximo do instinto da fome. Ele não chega nem perto. É tanto que um ser humano, logo quando ele nasce, logo quando ele vem ao mundo, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele come. Ele vai comer. Eu me lembro, e bem recente, o nascimento do meu filho, de Lucas, quando minha esposa, quando Stephanie entrou em trabalho de parto, e por já ser o nosso terceiro filho, a gente achava que tinha uma certa experiência, né? E aí a gente decidiu contratar uma doula, uma enfermeira obstétrica, e ficar em casa, ali durante o início do trabalho de parto, para que fosse algo confortante para a família, tendo em vista que a gente tinha ali mais 2 filhos, enfim. E ir para o hospital só quando estivesse realmente próximo, né, de Lucas nascer. Então a gente ficou lá, ficou acompanhando pelo aplicativo, né? E tudo isso porque meu filho mais velho, Fábio, ele passou 16 horas para nascer, né? Então, não vou passar 16 horas dentro do hospital. Então vamos, pelo menos ali, né, esperar um pouquinho. Porém, queridos, o trabalho de parto ele acelerou. Ele foi, né, muito rápido. A gente teve que ir correndo para o hospital. A gente pensava em ir para um local, tivemos que ir para outro. Né, o menino quase que nascia na estrada e quase que nascia no deslocamento de Vitória a Recife. Eu lembro que Lucas, ele nasceu na salinha, né, na recepção lá do hospital, né, e apesar de toda essa aventura, apesar de todo esse momento, né, sabe o que a médica fez assim que ele nasceu? Ela colocou ele para comer. Ele estava com fome. Primeira coisa, ela não subiu, não trocou a roupa, não higienizou nada, nem a mãe. Ela simplesmente botou logo ele direto para mamar. E aquilo marcou na minha mente, né? Quem é pai aqui sabe algumas cenas que marcam a nossa mente, né? Fica ali guardada. E eu lembro que ele mamava de forma instintiva, porque ele estava com fome. Ele estava com fome. E ele mamava, né? E deu trabalho para ele deixar de mamar. E ficou aí por um período. E, queridos, uma das necessidades que vem bater a porta da gente, que vem mostrar que eu e você, que nós estamos vivos, né, de verdade, é esse instinto da fome.
Esse instinto da fome, meus queridos irmãos, é algo tão poderoso, é algo tão forte, que até um inimigo das nossas almas, que até o diabo, ele usou da fome para enganar Adão e Eva no jardim do Éden. Ele usou disso aqui. A primeira coisa que a gente vai ver, se você for abrir lá em Gênesis 3, no início, é que o fruto proibido era o quê? Bom para se comer. Era bom para comer. Era agradável ao paladar. Se a gente parar para pensar direitinho, o pecado entrou no mundo por causa do estômago. Entrou no mundo por causa de comida. Isso é quando a gente percebe realmente que a fome é algo muito poderoso, necessário, é saudável para nós e é necessário para o nosso bem-estar. A fome é necessário. E é isso que a gente está conversando, essa fome física. Mas essa noite não é disso que eu vim falar apenas. Eu não vim falar de uma fome física. Eu não vim falar de uma fome natural. Mas sim, eu vim falar de uma fome, de uma outra espécie de fome, que é a fome espiritual. É a fome por Deus, é a fome pela vontade do Senhor, é a fome do seu mover, é a fome do mover do Espírito Santo. Porque assim, queridos, como a fome física, ela é importante para mim e para você, a fome espiritual, ela é de igual modo importante para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. Na verdade, seria melhor que eu e você, seria melhor que nós tivéssemos fome por comida, não estivéssemos fome por comida, não estivéssemos fome de comer, mas que estivéssemos fome de Deus, que nós tivéssemos fome de desejar ao Senhor, de desejar buscar o reino de Deus, porque, queridos, se nós não tivermos fome por Deus, a gente não tem prazer em estar com Deus. Se a gente não tiver fome por Deus, a gente não tem prazer de se alimentar do pão que desceu do céu. A gente não tem prazer. E porque muitos estão sem fome, porque muitos não têm fome de Deus, estão fracos, muitos estão raquíticos, muitos estão paralisados espiritualmente, muitos estão parados. Eu não sei quantos já morreram pelo caminho porque tiveram falta de fome. Muitos já desistiram da caminhada por falta de fome, por falta de fome de Deus. Muitos desse momento, meus queridos irmãos, estão apenas sobrevivendo, estão muitas vezes só comendo migalhas, muitas vezes se alimentando mal, buscando a Deus talvez por algumas mensagens de YouTube, quem sabe por algum aplicativo, muitas vezes fazendo ali de forma automática e achando que está satisfeito, que está tudo certo. Queridos, Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que a gente tenha vida. Ele fala isso para a gente. Ele promete que a gente tenha muita vida e vida em abundância. Está lá em João, capítulo 10, verso 10. Ele nos diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, é o diabo que veio para matar. É ele que veio para roubar. É ele que veio para destruir. Mas Deus, Ele nos dá vida. Ele nos dá muita vida. Tudo que não for a mudança de vida, tudo que não pareça ser a mudança de vida, tem que gerar em mim e você fome. Tem que gerar em mim e você necessidade de Deus, fome do Senhor. Tem que fazer com que a gente esteja faminto e comece a correr atrás de Deus. A gente tem que ter fome pelo Espírito Santo do Senhor, pelo mover de Deus, fome pelo seu poder, fome pela sua cura em nós, a cura que a gente precisa, fome dele tratar as nossas limitações, fome disso. E queridos, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito importante. E os irmãos há de convir comigo que quando nós estamos doentes, fisicamente, quando a gente está gripado, quando a gente está com febre, qual é a primeira coisa que acaba em nós? A fome. O primeiro sintoma que aparece na gente é o apetite. Quando a gente está doente, a gente vai lá no médico, ele já pergunta, você comeu alguma coisa? Como é que está? É a primeira coisa, não, doutor, perdi a fome. Estou sem apetite. Eu peguei recentemente essa virose que está assolando aí, eu não sei se alguns dos irmãos também pegaram, mas a primeira coisa que eu perdi foi a fome. Faltou apetite, eu digo, epa, tem alguma coisa estranha. Estou com alguma coisa diferente, depois veio a febre e veio os outros sintomas. Mas é a fome. Isso revela que a ausência de fome é sinal que algo está errado. Isso diz para mim e para você que a ausência de fome é sinal de que a gente
está precisando de alguma coisa, que a gente está doente. Quando eu não estou sentindo fome, algo está errado. Seja na vida física, seja na vida espiritual, porque a falta de fome, ela está ligada diretamente a uma falta de saúde. Diretamente a uma falta de saúde. Quando não sentimos mais fome de Deus, quando a gente não sente fome pela palavra do Senhor, quando a gente não sente fome de ir para a igreja, quando a gente não sente fome de orar, é sinal que a nossa saúde espiritual está comprometida. É sinal que algo está errado e é necessário eu e você, meus queridos irmãos, tomarmos uma atitude de forma rápida e urgente. É necessário a gente buscar o Senhor. E eu não estou aqui, queridos, falando de uma fome comum. Eu não estou aqui falando de qualquer fome que dá entre as refeições, entre o almoço ali e o jantar. Naquele intervalo assim, estou com uma fomezinha aqui no meio da tarde. Não estou falando desse tipo de fome. Para ilustrar a vocês um pouquinho, qual é o tipo de fome que a gente está conversando aqui essa noite. Muitos anos atrás, e sempre que eu encontro esse amigo meu, a gente lembra dessa experiência, e ele sempre me conta mais detalhes do que ele viveu lá em Angola. Ele foi a trabalho, para Angola. E era naquela época que tinha muitas obras da Queiroz Galvão, da construtora, Queiroz Galvão, lá em Angola. Então, dentre uma dessas, ele foi, e ele me contava que os funcionários, no fim do expediente, ou durante as refeições do dia, almoço, eles saíam do local da obra, e eles iam para um alojamento que a construtora ela tinha feito. Era um alojamento todo gradeado, era um alojamento que tinha várias cercas elétricas, tinha muitas seguranças ao redor, para que as pessoas que estavam ali fora daquele alojamento, elas não entrassem naquele local. Queridos, ao redor havia muitos angolanos, mas havia várias pessoas. Ele contava, olha Diego, é criança, é adolescente, é adulto, idoso, tem tudo que é tipo de gente lá fora, desnutrido, com fome, implorando por um pedaço de pão, implorando por um pedaço de comida. E ele contou que quando eles davam comida, ali sobrava, sei lá, uma bolsa de pão, que eles faziam assim, só jogar. Meu amigo, era uma briga, que não sabia, era um homem pisoteando criança, a mulher caindo para o lado, idoso, todo mundo ali para pegar aquela bolsa de pão. Havia briga para ver quem ia ficar com aquela comida, para repartir. Ele disse, meu amigo, nunca eu vi nada disso igual no Brasil. Eu já vi muita gente com fome, já vi muita gente com necessidade, mas daquela maneira, aquela gritaria, aquelas crianças sendo pisoteadas, aquelas crianças desesperadas por um pedaço de pão. E o que vem à minha mente, imagine, se nós como igreja, eu e você, a gente tivesse um tipo de fome parecido com essa, pelo pão da vida. Se a gente tivesse um tipo de fome assim, de Deus, se a gente enxergasse realmente a necessidade que nós temos do Senhor, a necessidade que nós temos de Deus, quanto nós estamos fracos, desnutridos e precisamos dessa fome, essa fome espiritual que devemos ter. A gente tem que nos desesperar por Deus, a gente tem que nos desesperar pelo Senhor, porque em nós, queridos, não há nada bom, só em Cristo, só em Deus é que a gente consegue alguma coisa, só através do Espírito Santo do Senhor. E era esse tipo de fome aqui, era esse tipo de fome que o apóstolo Paulo ele tinha, era esse tipo de fome que o apóstolo Paulo fazia com que ele se movesse, fazia com que ele buscasse as coisas que eram do reino, fazia com que ele buscasse as coisas que eram de Deus, apesar de qualquer circunstância, ele tinha fome. E é isso que eu queria trazer para a gente essa noite, precisamos de fome. Porque, queridos, a gente precisa de fome, porque pessoas que elas estão famintas por Deus, elas perdem o sono. Pessoas que estão famintas por Deus, ela não consegue dormir sem antes ler a Escritura, sem antes confessar os pecados ao Senhor daquele dia tão árduo, tão difícil, sem orar. Pessoas que têm fome de Deus, elas não sabem viver sem entender qual é a vontade do Senhor, independente da situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Pessoas famintas, queridos, elas são proativas. Pessoas famintas, elas tomam atitudes. Pessoas famintas, elas fazem alguma coisa. Elas se movem para algum lugar.
em Provérbios, lá no capítulo 16, versículo 26, vai dizer o seguinte: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Ou seja, o que é que está querendo dizer? A fome gera atitude. A fome gera mover, gera você ir fazer alguma coisa, gera você sair do seu lugar e ir buscar aquilo que você necessita. Precisamos ter fome do Senhor. Às vezes nós precisamos de algo a mais de Deus. Talvez nós procuramos algumas respostas do Senhor para tantos dilemas, para tantas coisas que vira e mexe acontecem na nossa vida. Mas a gente não faz nada. Muitas vezes a gente não busca com essa intensidade a Deus. Apenas a gente acha que trabalhar em ministério, no Souza. Às vezes a gente acha que só vim aqui, e eu me incluo nisso, só vim aqui ministrar a palavra do Senhor. Só participar do movimento da igreja quando é chamado. E você vai lá, vou lá trabalhar. A gente acha que a gente vai receber a resposta de Deus. Só fazendo por fazer. Só fazendo porque já está ali no meu automático fazer. Já está no meu automático ir, cumprir. Queridos, se a gente estiver pensando dessa forma, a gente vai estar sendo inocente. A gente está sendo ingênuo. Olha que lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não diz aqui, queridos, que é uma busca simples. Que é uma busca só de um pedaço do seu coração. Só um pedaço do meu coração vai buscar Deus, o outro fica aqui. O outro fica no pecado, o outro fica nas coisas que eu tenho da minha vida humana. Não, é de todo o coração. É uma busca diferente. Não é uma busca comum da rotina. Não é uma busca do dia a dia. É uma busca diferente. É uma busca de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Precisamos de fome por Deus. Precisamos nos desesperar pelo Senhor. Queridos, essa fome, esse desespero por Deus, ele comove o coração do Senhor. Ele comove o coração de Deus. É algo ao qual o Senhor, ele reclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. É algo que ele, peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguém me buscando com muita fome. Tem alguém desesperado por mim. Deixa eu ver aqui. O que é que esse meu filho está precisando? E aqui, queridos, eu queria ressaltar que há dois tipos de desespero. Existe o desespero do mundo e existe o desespero dos cristãos, que é totalmente diferente um do outro. O desespero do mundo, ele é um desespero que ele não tem esperança. É um desespero que a raiz dele não tem esperança nenhuma. Ele não sabe de onde vem. Ele está desesperado, mas ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que vai fazer. Mas o desespero, o meu desespero, o seu desespero, que somos cristãos, que temos a nossa vida firmada no Senhor e Salvador, é um desespero com base na esperança que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa esperança, queridos, é no mover do Espírito Santo de Deus. A nossa esperança é no mover dele em nosso favor. E eu me desespero porque eu sei que vai vir resposta. O cristão, ele se desespera porque ele sabe que de onde vem a resposta. Ele sabe que uma hora ou outra o Senhor vai ouvir. A gente sabe que há uma luz no final do túnel. A gente sabe que é o Senhor Jesus que está lá. A gente sabe que é Ele que vem nos buscar. A gente sabe que Ele está olhando por nós. A gente sabe disso. Eu não sei se vocês lembram da história de Zaqueu. Eu não sei se vocês recordam a história de Zaqueu. A Bíblia vai dizer para a gente que aquele homem, ele era de baixa estatura, ele era pequeno e ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele subiu numa árvore para ver Jesus e há uma tradução americana que vai dizer o seguinte, que Zaqueu subiu naquela árvore porque ele estava desesperado para ver Jesus. Ele estava desesperado. E aqui é um desespero que tem fundamento. Aqui é um desespero que tem base. Tem esperança nesse desespero aqui. E a Bíblia, ela nos diz que Jesus, ele viu o desespero do coração daquele homem. Jesus viu o desespero daquele homem, viu o desespero de Zaqueu. E naquele dia, Jesus visitou a casa dele e houve salvação naquele lugar. Houve salvação a Zaqueu. Queridos,
Certo dia, e vocês também conhecem essa história, havia um cego, e ele estava jogado na estrada, e ele estava ali, havia uma multidão que o cercava, e aquele cego que estava jogado, prostrado no chão, ele apenas ouviu que Jesus estava passando. Ele apenas ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. E naquele momento, queridos irmãos, aquele cego ele foi tomado de uma esperança. Ele foi tomado de um desespero santo, porque ele sabia que aquela era a oportunidade dele. Naquele momento, aquele homem ele teve uma esperança, a esperança do cristão. E ele foi tomado de um desespero que era baseado em Jesus Cristo. Era um desespero baseado em Cristo Jesus. E aquele homem ele começou a bradar, aquele homem ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem ele estava desesperado. Havia pessoas que estavam ali ao redor daquele homem. Se você conhece essa história, você vai perceber. Só para que os irmãos entendam um pouquinho como o desespero de uma pessoa que está desesperada por Deus, como a fome dos famintos, muitas vezes ela incomoda a multidão que está de barriga cheia. Muitas vezes a multidão ela se incomoda porque está de barriga cheia. E aquelas pessoas que estavam ao redor daquele cego, elas começaram a dizer o seguinte: ei, cego, cala a boca, fica calado, fica quieto. E começaram ali a recriminar aquele cego, começou a repreendê-lo. Mas o texto vai dizer que o cego, ele gritou ainda mais forte. Ele se desesperou além da conta de que ele já havia se desesperado. E ele começou a bradar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Queridos, esse não é qualquer desespero. Esse desespero tem base. Esse desespero tem esperança. Porque esse desespero tem resposta, é Jesus. É Jesus Cristo. E eu e você, a gente sabe o final dessa história. Aquele homem, ele passou a ver. O Senhor Jesus, ele se comoveu com o desespero daquele cego. Ele se comoveu. E a partir daquele dia, aquele homem enxergou uma das coisas mais lindas do mundo, que era a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que a gente se desgasta e que a gente busca dia após dia para ver. Aquele homem ele viu. Aquele homem ele presenciou. E para finalizar, eu queria lembrar para vocês outra história. A história da mulher do fluxo de sangue, tão conhecida. 12 anos que aquela mulher padecia de uma doença incurável. Aquela mulher, o texto vai dizer que ela havia gasto tudo o que ela tinha, procurando médicos, procurando algo que curasse dela daquela doença. Eu trabalho nessa área, né, e vejo muitas vezes algumas doenças autoimunes, doenças incuráveis, que já vi pessoas gastar tudo o que tinha, todos os seus bens. Se você disser que tem a melhor tecnologia, a melhor medicação, a melhor isso, a melhor aquilo, a pessoa gasta tudo, entrega tudo. E aqui essa mulher fez isso. Ela entregou tudo que ela tinha para se ver livre dessa doença. Ela estava em casa, certo dia, talvez debilitada, talvez muito mal com aquela condição. E Jesus, ele passou. Queridos, o coração daquela mulher se encheu de esperança. Talvez aquela mulher ela ouviu a história de Jesus. Talvez ela já cria na história de Jesus. E talvez ela esperava pelo aquele momento. Era aquele o momento, aquela hora. Mas essa mulher era diferente do cego. Essa mulher aqui, meus queridos irmãos, apesar dela ficar desesperada, ela foi pega em um dilema. Em um momento muito difícil. Porque ela não podia sair na rua e gritar como cego: filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque naquela época, a mulher, na condição dela, uma mulher com aquela doença, com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ela era considerada impura. Só bastava alguém reconhecer, alguém saber que era ela que estava ali, ela seria morta e apedrejada instantaneamente. Então ela teve uma atitude: eu vou sair caladinha. Eu não vou falar para ninguém. Eu não vou fazer barulho. Eu só vou tocar nas vestes de Jesus. Eu só vou ali tocar nas vestes dele. Queridos, eu não sei como é o seu desespero. Não sei se é gritando, não sei se é caladinho. Eu não sei se é dentro do seu quarto, se é aqui na igreja. O que eu sei é que nós precisamos nos desesperar por Cristo.
por Jesus. É isso. Ela disse, eu só vou tocar e serei curada. E ela foi com aquele coração apertado, passou ali no meio da multidão, ela foi levada por uma fome, ela foi levada por um desespero, por uma necessidade de Deus, e tinha base, tinha esperança, tinha salvação, era Jesus que estava ali, e ela apenas tocou na veste de Jesus, e imediatamente ela foi curada, imediatamente aquela mulher, ela foi curada, e o Senhor, Ele parou, Ele sentiu o toque daquela mulher, e Ele disse, olha, está saindo virtude de mim, está saindo poder de mim, alguém me tocou, e como assim? Era uma multidão. Se vocês pararem para refletir, se prestar atenção no texto, a gente vai perceber um certo ar de zombaria dos próprios discípulos. Mestre, como assim alguém que tocou? Só o que tem aqui é gente. Como é que o senhor vai saber quem tocou? Está todo mundo te tocando. Todo mundo está aqui, está batendo no Senhor, está te tocando. O Senhor não está vendo essa multidão? Tem milhares e milhares de pessoas aqui ao redor do Senhor. Tem milhares de pessoas te buscando. Tem milhares de pessoas passando. E Jesus disse, olha, alguém me tocou diferente. Olha, alguém me tocou com poder. Alguém estava com muita fome. Alguém estava desesperado por mim e me tocou, porque de mim saiu o poder. Porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou com desespero. Alguém me tocou com esperança baseada naquilo que eu posso fazer. Alguém me tocou diferente. E é isso que nós precisamos. Estar famintos. Ser famintos. No Sozo, queridos irmãos, a gente vai presenciar muita gente faminta. A gente vai estar lá com pessoas que estão famintas de resposta de Deus. Pessoas estão famintas de algo do Senhor, mas eu e você, nós que estaremos servindo a Deus e a essas pessoas, nós precisamos estar ainda mais famintos para ser um canal de bênção. A gente precisa estar ainda mais faminto para a gente ser um canal de cura. A gente precisa ainda estar mais faminto para a gente ser um canal de milagre na vida daquelas pessoas. A gente precisa ser um canal de bênção. A gente não pode ser como a multidão que estava de barriga cheia e que queria impedir a ação miraculosa de Jesus. A gente não pode ser assim. A gente não pode atrapalhar aquilo que Deus vai fazer naquele lugar. Amém? Nós não podemos atrapalhar. Então nós precisamos estar ainda mais famintos. Nós precisamos ainda estar com mais fome. A gente precisa estar com um desejo ardente em nosso coração. A gente precisa estar nos consagrando para que a gente flua o Espírito de Deus naquele lugar, para que Jesus ele opere os milagres que são necessários naquele ambiente, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer e que aprove a Ele fazer. Entregar tudo para Deus, ser faminto por Ele, pelo mover do Seu Espírito Santo que já está passeando aqui no meio de nós. Olha, 1 Coríntios 12, 9 diz o seguinte, e é o apóstolo Paulo que está falando, né, ainda, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que Deus preparou, a gente deve nos apegar a isso. A gente deve nos apegar a essa verdade que vai dizer isso para a gente, que tem algo diferente de Deus, que tem algo a mais de Deus. A gente não está indo para mais um Sozo, a gente não está indo para mais um ministério, há algo diferente do Senhor naquele lugar. Deus está se movendo naquele ambiente, Deus já está se movendo na tua vida, Deus já está operando. Deus já está operando. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, na caminhada cristã, mas você deve saber, meu querido irmão, que tudo que você já viveu em Deus, e guarde isso, tudo que você já viveu em Deus, de ontem para trás, está no passado, passou. Tudo que você já viveu de Deus, de ontem, né, de um segundo para trás, já passou. Nós não podemos nos incentivar a viver apenas de passado. A gente não pode estar se alimentando daquilo que já foi, daquilo que já passou. O Senhor, queridos, Ele só permitiu que a gente vivesse tudo isso que a gente viveu até hoje, para que a gente saiba que há possibilidades em Cristo. Há possibilidades de renovo em Cristo. Há possibilidades de ter algo novo em Cristo. Há possibilidades de onde Ele quer levar a gente hoje. E para onde Ele quer levar a gente, a sua igreja militante amanhã. Há algo novo, há algo diferente. Há uma porção de Cristo hoje, amanhã e sempre, queridos. Tem gente que fica só dizendo assim, olha, lá no ano de 1989, Deus fez algo diferente. Olha, foi um mover lá na minha igreja
e tal, e eu mudei, e passa um ano, você encontra a pessoa lá em 1989, a mesma coisa, algo maravilhoso Deus fez, e algo Deus se moveu, e a gente já está no ano 2024, e a pessoa continua com esse discurso. Queridos, não estou dizendo aqui que é errado a gente lembrar dos feitos, eu não estou dizendo aqui que é errado a gente se lembrar das maravilhas que o Senhor fez em nossa vida, eu não estou dizendo que é errado, isso é importante, mas parar no tempo, ficar só lá, a gente não pode. A gente precisa continuar. Há sempre algo novo da parte de Deus. E há algo novo essa noite da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui, você está aqui única e exclusivamente porque o Senhor queria falar contigo nessa noite. Porque Ele tinha isso para falar para você esta noite. E Ele está te dizendo, tem algo mais. Tudo que você viveu no passado, passou, foi importante, foi bacana. Serve de base, te fortaleceu, te amadureceu, mas tem algo novo de Deus, tem algo diferente do Senhor. Ele vive hoje, e Ele amanhã é diferente, e amanhã é diferente. E a gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede, a gente precisa buscar, a gente precisa se entregar, a gente precisa mergulhar mais. Amém? Queridos, eu não sei como anda a sua fome por Deus. Eu não sei o quanto a sua busca de respostas por Deus, eu não faço a menor ideia. Não sei, eu sei das minhas. O que eu sei é que tem algo mais para mim e para você. Que eu sei que tem algo além. Porque Deus se revela, Ele continua se revelando, Ele continua se mostrando, mas a gente precisa desse desespero, a gente precisa de mais fome por Ele. E se a resposta não veio ainda, é porque talvez a gente não está tão desesperado assim. Talvez a fome não apertou mesmo. E eu vim apenas essa noite para encorajar vocês a ter mais fome por Deus, a ter mais fome pelo Senhor. O Espírito Santo, Ele já está passeando no meio de nós. Ele passeia aqui no meio de nós. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Onde o Espírito Santo, Ele passa, algo novo acontece. Onde o Espírito Santo do Senhor, Ele passa. Onde Ele toca, algo diferente acontece. Porque a gente não está falando de qualquer espírito. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando do Espírito Santo de Deus, que renova todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que Ele pode, nesse exato momento, transformar a sua mente. Ele pode, nesse exato momento, transformar o seu coração, se Ele quiser, e se você abrir para Ele. Jesus, Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir e abrir, eu cearei com Ele. Então, clame, grite, pode ser internamente, se for preciso, chore. Se for preciso, se ajoelhe. Não ligue para a multidão. Não ligue para as pessoas que estão ao seu lado. Se for necessário, suba numa árvore. Se for necessário, meus queridos irmãos, faça alguma coisa. Mas a gente precisa de Cristo. A gente precisa de Deus. Os tempos não são fáceis. Os tempos são difíceis. É um tempo de esfriamento. É um tempo onde coisas muito ruins estão vindo, aumentando e se intensificando. A gente precisa de fome, a gente precisa de desespero. Está muito próximo a volta do Senhor, está muito próximo a volta de Cristo. O Espírito Santo, queridos, está passeando. 1 Pedro 3,2 diz: porque os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos, e os seus ouvidos, eles estão atentos às suas orações. Ore por ele, peça ao Espírito do Senhor, peça mais fome, peça mais desespero, se entregue a Deus de uma vez por todas, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, eu queria orar por você essa noite. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fez, Senhor Deus, vai fazer, Senhor Deus, e vai continuar fazendo em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu não deixa, Senhor Deus, com que a gente caia, Senhor Deus, em um esfriamento. O Senhor não deixa, Senhor Deus, que a gente, Senhor Deus, ande em caminhos tortuosos, sem antes, Senhor Deus, o Senhor falar conosco. Teu Espírito Santo incomoda a gente. Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Ele nos conduz. Ele é o nosso guia. Ele é que faz com que a gente enxergue, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que devemos enxergar. É Ele que faz com que os olhos, Senhor Deus, os nossos olhos possam passar a ver, não o mundo físico, mas o mundo espiritual à nossa volta. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a gente tenha mais fome por Ti, que a gente tenha mais desespero de Te buscar, e a gente não se conforme, Senhor Deus, a viver um cristianismo, Senhor Deus, só de beira.
a viver um cristianismo, Senhor Deus, medíocre, Senhor Deus. Mas que a gente possa, Senhor Deus, apesar de quem somos, apesar de nossas falhas, apesar de nossas limitações, Senhor Deus, é por isso, Senhor Deus, que a gente precisa de Ti. É por isso que a gente precisa, Senhor Deus, Teu mover em nossa vida, porque nós não somos nada sem Ti. Que a gente possa, Senhor Deus, estar sempre enxergando, que a gente possa estar sempre buscando, Senhor Deus, que a gente possa estar sempre se alimentando, Senhor Deus, do maná, Senhor Deus, que Tu manda para a gente. Que no nome de Jesus, Senhor Deus, que a gente permaneça, que a gente continue. Usa-nos, Senhor Deus, da forma que Tu queres. Usa, Senhor Deus, cada um aqui presente, Senhor Deus. Cada família, Senhor Deus, aqui representada, Senhor Deus. Que haja desejo, Senhor Deus. Que haja fome por Ti, Senhor Deus. Que haja fome pelo verdadeiro evangelho, Senhor Deus. Que é o evangelho de arrependimento, Senhor Deus. É um evangelho, Senhor Deus, de conversão, ó Pai. É um evangelho, Senhor Deus, que não faz mais aquilo que o mundo, Senhor Deus, quer, mas que passa a fazer aquilo, Senhor Deus, que Tu quer, Pai. É esse evangelho, Senhor Deus, que nós cremos. É o evangelho de mudança. É o evangelho, Senhor Deus, que traz frutos, que dá frutos que são dignos, Senhor Deus, de uma pessoa convertida. No nome de Jesus, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que não vão estar no ministério Souza, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um. Abençoe, Senhor Deus, a família, os nossos visitantes que aqui estão, que possam, Senhor Deus, estar sentindo a presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, que sem Ti, Senhor Deus, eles não podem fazer nada, eles não podem prosseguir, Senhor Deus, eles não podem ir além. Que no nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor vai quebrando as correntes, vá derrubando as muralhas, os impedimentos, Senhor Deus, que a gente mesmo coloca, Senhor Deus, para não se achegar em Ti, ó Pai. No nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, Senhor Deus, e nos mantém sempre com fome da Tua presença, sempre com fome do Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.